a questão aí é primeiro que quem está falando nesse áudio aí é um tal Ben Avram. Esse Ben Avram, ele já foi considerado até uma persona não grata para os patriotas do Brasil. Eu realmente não levo ele muito em consideração, eu não acredito que ele tenha assim qualquer potencial de assim de trazer algo interessante para a gente. Porém, esse áudio que você me apresenta, ele de fato, ele aparenta ter, assim, não é que ele tem fundos de verdade, veja bem, realmente o que aconteceu ali em Mariana, primeiro em 2015 e agora em Brumadinho, não passa de um atentado terrorista, tanto aquele quanto este. É, é claro que em Mariana, primeiro, o que aconteceu? Como não havia... porque qualquer construção civil que seja, tem que ter digamos, uma avaliação de tempo em tempo. Então, os engenheiros vão até aquela construção civil e dão uma olhada nas rachaduras, nas fissuras, para ver se aquele prédio, se aquela casa, se ela não vai cair a um primeiro impacto, a uma força qualquer. Porque as fissuras e rachaduras são o que indica se a casa está adequada, se a construção está adequada, a ponte ou a própria barragem ou não, para aguentar aquela pressão que ela tem que aguentar. A de Mariana, especialmente, eles já estavam comprando os laudos porque precisava de uma manutenção e essa manutenção iria sair muito caro. Lógico, evidente. Imagine você uma manutenção numa barragem em funcionamento. O preço é altíssimo, até porque os riscos são altíssimos. Então, eles não queriam fazer e o governo permitindo que eles fossem comprando os laudos e etc. Até porque, num determinado momento, quando aquilo aconteceu em Mariana, que alagou, se observe que aquela área alagada é uma área muito rica em minérios. Então, haveria sim interesse, tanto das empresas mineradoras, como do próprio governo, especialmente o governo comunista, de tirar o povo de cima daquela área. Porque o povo saindo de cima daquela área, eles podem adquirir aquelas terras a preços muito mais competitivos. O povo estando em cima da área, você tem que chegar e perguntar: escuta, Zé, você quer quanto no teu terreno? E ele vai dar o preço dele, e de repente você não vai querer pagar, e ele não vai sair dali, e ele vai ser um empecilho na tua vida. Então, nada mais fácil do que alagar toda a área. Então, aquilo lá em Mariana foi uma tragédia anunciada, tá? E provocada também. Então, o que acontece? Agora veio Brumadinho. Brumadinho é a mesma coisa. Não tenha dúvida que já era anunciado isso e eles conseguiram, de certa forma, agora, tanto que dizem ter havido, eu não ouvi, não tenho conhecimento disso, mas dizem ter havido logo alguns segundos ou alguns minutos antes da barragem ruir, ouviram alguma explosão. Então, supõe-se, sim, que tenha havido uma ação orquestrada dessa turma que quer destruir os meios de que o Bolsonaro possa fazer um bom trabalho, porque se ele puder fazer um bom trabalho, é natural que ele terá condição de talvez até fazer o seu sucessor em 2022. E a esquerda não quer isso por vários motivos. Primeiro, porque não quer perder a chance de vir a suceder o Bolsonaro, ou mesmo de até derrubar o Bolsonaro e assumir o governo agora, em seguida já. Além disso, não querem que o Bolsonaro consiga reverter o quadro perante a nação, mostrando à nação tudo aquilo que ainda vai surgir. Como? Através das investigações do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, de todos os outros, inclusive bancos estatais e bancos públicos e privados,
bancos públicos no Brasil inteiro, outras entidades públicas, como o próprio ECT, a Empresa de Correios e Telégrafos, que já foi considerada uma das maiores empresas do mundo, e agora está aí praticamente servindo fazendo serviço de office boy, né? Quer dizer, ela não, a empresa de Correios e Telégrafos, ela perdeu o seu cacife como segunda maior empresa do mundo. Entre outras empresas, naturalmente, a Petrobras, que também está com muitos problemas, mas o doutor Sérgio Moro, através da Lava Jato, já conseguiram mostrar uma grande parte de toda a ladroagem. Mas você veja que a caterva esquerdopata, ela tem um jeito muito estranho de trabalho, a ponto de ela conseguir, mesmo com muita lama, mesmo com muita podridão em volta, parece que aquilo bate e não cola, desce, cai, não pega neles. Por quê? Porque eles são mentirosos, eles trabalham com a mentira. E o povo brasileiro ainda não está acostumado a lidar com a verdade ou a descobrir a mentira naquilo que é dito. Tanto que você veja, a Rede Globo, ela vem agora sofrer essa queda que ela está sofrendo. Por quê? Porque, de repente, o povo resolveu acordar e perceber que a Rede Globo é uma grande farsa. Mas veja bem, isso eles só conseguiram porque existe uma orquestração muito boa por trás do serviço secreto, do nosso serviço secreto, dos militares, que, digamos, difunde a forma como a Rede Globo manipula as informações. Porque se não fosse assim, o povo ainda estaria dormindo em berço esplêndido. Porque, veja bem, ninguém percebe o que de fato está acontecendo. Tem muita gente que pensa, mas ele só mente, ele não me rouba, ele não me perturba. Quer dizer, então para você o fato dele só mentir não te afeta. Claro que afeta. Elementar, se ele mente por algum motivo. Quando ele mente, ele tem algum ideal por trás, algum objetivo por trás. Caso contrário, ele não mentiria. Então é esse o problema que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento onde você não sabe onde para a verdade e começa a mentira. Onde você não sabe quem é que fala correto e quem está falando mentira, falando besteira, falando errado. Por exemplo, esse Ben Abraham, ele já vem sendo denunciado há bastante tempo pelos patriotas. Eu, sinceramente, nem sei se esse cara presta ou não presta, nem me interessa saber. O que eu sei é que realmente ele teve que se afastar dos meios patrióticos aí, porque tinha gente até querendo o couro dele. E, infelizmente, essa é uma grande verdade, é o que está acontecendo. Além disso, não podemos ignorar o fato de que o dito cujo, por exemplo, o traste do Jean Willis, que já foi embora, né? Ele já fugiu do Brasil, ele já não está mais no Brasil. Ele não foi para fora do Brasil porque ele estava sendo ameaçado de morte. De jeito nenhum. O que mais tem contra, digamos assim, para políticos no Brasil, são ameaças de morte, natural, porque, afinal de contas, você vai desagradar interesses. Então, isso é uma coisa natural. Assim como o próprio povo brasileiro, veja bem, quando dizem que o Jean Willis está ameaçado de morte, eu pergunto, e você está ameaçada de quê? De vida? Porque 70 mil pessoas morrem por ano no Brasil por crimes violentos. Então, você, com certeza, não está ameaçada de ter saúde, de jeito nenhum. Então, esse papo furado do Jean Willis de ameaça de morte, por isso que vai embora, isso é a cantilena para boi dormir, para que ele possa simplesmente posar de herói lá fora, falar mal do Brasil à vontade, como eles falam quando vão para fora do Brasil, e dessa forma ainda ganhar se cacifar de alguma forma
com essa perspectiva de ser visto fora do Brasil como um perseguido político em pleno ano 2019. Isso não existe, ninguém está perseguindo ninguém, ninguém está perseguindo o Jean Willis, e vamos e venhamos, se tivesse que perseguir alguém, eu tenho certeza que tem muita gente com muito mais cacife, com muito mais estatura diplomática, com muito mais estatura de um político de fato do que o Jean Willis. O Jean Willis é apenas um Zé Ruela, um queima-rosca que não sabe o que fazer e está lá porque não sabe o que fazer, então ele foi fazer lá na Câmara, até porque na Câmara, no Senado, sei lá, acho que é a Câmara dos Deputados, até porque isso era permitido no Brasil, né, que qualquer Zé Banana se candidate a deputado, a vereador e etc. E, enfim, quer dizer, puxa vida, um cara que estava na cadeia estava disputando a presidência da República amparado pelo Haddad. Gente, isso isso é idiota. Um país com a dimensão do Brasil estar numa situação dessa. Mas nós estamos. Bom, então, apenas voltando aí ao assunto desse áudio, realmente aquilo ali é um ato terrorista, sim. Eu não sei se a proporção é tão grande quanto Ben Avraham está falando no seu áudio, até porque eu não entendo desse tipo de coisa. Mas é claro que a gente pode lembrar muito bem do que aconteceu em Chernobyl, sim. Nós podemos lembrar o que aconteceu em Mariana, sim, porque são assuntos muito próximos, apesar de que Chernobyl é um pouco, bem mais diferente do que o que está acontecendo ali. Mas tem bastante produto com mineral radioativo, enfim, coisas que realmente vão prejudicar muito a saúde e vão sim ocasionar o câncer por muitos anos no povo brasileiro, sim, isso é fato, não tem, digamos, não tem como escapar, não tem como alguém dizer não, é falso, não é. Você imagine, você também o outro lado, né, que a gente às vezes não para pensar. Quantas pessoas desapareceram? Estima-se ali algo entre 300 e 500 pessoas desaparecidas, tá? Imagine você quantos pais e mães saíram para trabalhar pela manhã e disseram para seus filhos: fiquem dentro de casa, não saiam. E as casas foram soterradas pela lama. Essas crianças estão soterradas pela lama, algumas delas nunca mais serão achadas, porque estão embalsamadas pela lama. Então você veja que a situação ela é muito mais dramática do que a gente imagina. E tudo isso vem com o aval da dona Dilma, porque em 2015, em 8 de, se não me engano, de novembro de 2015, a Dilma, houve o alagamento lá em Mariana. Dia 13 de novembro, não foi bem nessas datas, mas assim, uma diferença de uma semana depois do alagamento, a Dilma pegou, foi dia 5 de novembro de 2015, houve o alagamento. Dia 13 de novembro de 2015, a Dilma assinou um decreto onde ela dizia que aquilo que aconteceu em Mariana era considerado um desastre natural. E como desastre natural, as famílias, inclusive, que perderam suas casas e tal, não teriam nem como reclamar. Ou seja, a Dilma já sabia que não somente aquele assunto teria que ficar sepultado na lama da história, como outros que viriam. Ou seja, nesse ponto, Ben Avraham está certo, porque é uma coisa que está acontecendo. Ou seja, teremos outras barragens que já vão explodir também, vão arrebentar também. Por quê? Porque são barragens que estão sem a devida fiscalização, como eu disse, toda a construção que você faz,
você tem que ter o acompanhamento do engenheiro durante a construção, mas não só durante a construção. De tempos em tempos, aquele engenheiro tem obrigação de fazer uma vistoria no prédio que ele assinou para ver se aquilo, se não houve alguma fissura, alguma rachadura que possa colocar em risco a vida das pessoas que ali estão. E essas coisas estão todas sem acompanhamento. É claro que a partir de agora, com a ascensão do Bolsonaro ao poder, por exemplo, esse decreto assinado pela Dilma em 2015 provavelmente será invalidado, tá? Porque aquilo ali não é um desastre natural, coisa nenhuma. Aquilo ali, primeiro, que é incompetência administrativa, segundo, também tem o lado da possibilidade de fato ter havido uma explosão de uma bomba ali perto para arrebentar aquilo. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, que denuncia o início do rompimento da barragem. É um vídeo terrível, um vídeo doloroso de ver, e eu tenho esse vídeo aqui. E então, quer dizer, tem inúmeras situações, então não é um desastre natural, tem que ser visto como uma coisa de responsabilidade humana, tá? É uma barragem, foi construída uma barragem, um ser humano construiu a barragem, consequentemente ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele fez. E além disso, então o Bolsonaro deve cancelar esse decreto e, além disso, o Exército mesmo deve vir a tomar conta das concessões de exploração de minério, de ouro, de prata, etc., diamante e tudo que puder ter nióbio nas nossas terras, a fim de que isso não venha mais causar esses impactos que vem causando, tá? Muita gente não gosta dos militares, tem medo dos militares, mas é tudo por ignorância, porque se as pessoas pegarem o trem da história e começarem a ler a história como ela é, como ela foi, como ela aconteceu de fato, eles verão que não tem motivo nenhum para temer e que, muito ao contrário disso, eles poderão até colaborar para que esse tipo de coisa não venha a acontecer de novo. É claro que há uma possibilidade emergente de acontecer outro rompimento de outra barragem de hoje para amanhã, porque esse volume que está se deslocando, ele está pressionando outras barragens de fato. O Ben Abraham tem razão nesse ponto também. Então, como está havendo um deslocamento de uma massa muito grande de água e detritos e etc., isso pode ocorrer outros deslizamentos, outros rompimentos de outras barragens. É claro que nós não podemos também levar isso de qualquer forma à população para não causar o caos, né? Porque o caos também pode ser prejudicial. Tem que haver coordenação, e a coordenação só pode haver da parte dos militares, não pode haver da parte de ninguém mais, porque nós não temos o conhecimento adequado para esse tipo de atitude, esse tipo de coisa. Tanto que você veja, a Israel já está no Brasil com o nosso exército, o exército israelense está no Brasil com o nosso exército lá em Brumadinho, não somente dando assistência às pessoas em volta, como também fazendo avaliação e averiguação para detectar, porque realmente a suspeita de atentado terrorista é muito grande. Não aconteceu por acaso não, tá? Grande abraço, Deus te abençoe, fique em paz. Obrigado, tchau, tchau.